Nas ondas da Comunitária FM, você ouve o programa Fase de Ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Então já está no ar aqui um Salve-te, Fase-te ao Largo com Silvano Rocha. Silvano que hoje está completando mais um ano de vida. Silvano, boa tarde para você, vida longa, parabéns pela passagem do seu aniversário. Muita saúde, muita alegria, muita paz, muita saúde para você e seja bem-vindo novamente. Amém. Agradeço as suas palavras, agradeço a Deus pelo dom da vida e quero partilhar esse dom da vida com você. São muitas pessoas, graças a Deus, que assistem o programa ao vivo, depois acompanham nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube. E essa alegria de poder, nesse dia que completo mais um ano de vida, de graça de Deus, de rezarmos juntos, com você e por você, no local onde que você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, no seu momento de lazer. É uma grande alegria poder estar junto com você. Silvano, receba não só o meu abraço, mas de toda a equipe aqui da nossa comunitária, você que agora faz parte dessa família comunitária. Então, estendo aqui o meu abraço a todos os outros, a diretoria, a todos os funcionários aqui da Rádio Comunitária. E a gente deseja realmente que você tenha muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, saúde do corpo, saúde da alma, né, e disposição para continuar nessa missão tão bonita aí, que não foi, na verdade, talvez você que escolheu, mas foi Deus que escolheu para você, né? Já que você trabalhou tanto, deu o seu melhor no seu trabalho, e agora segue aí, evangelizando, trazendo para a gente uma palavra de conforto, de apoio, viu? Amém. Também agradeço, aproveitando, né, toda a equipe aqui da rádio que me acolheu muito bem, mas muito bem mesmo. Gratidão a todos. Estamos sempre aqui de portas abertas. E hoje, nesse dia, que a igreja dedica ao preciosíssimo sangue de Jesus. Hoje eu quero partilhar com você o tema Vença seus obstáculos. E é o evangelho de hoje, da liturgia. Quem foi ou quem vai à Santa Missa, meditará esse evangelho. Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. A tempestade acalmada. Quando subia a barca, os discípulos o seguiram. Imediatamente levantou-se tal tempestade no lago que as ondas cobriram a embarcação. Enquanto isso, ele continuava dormindo. Aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos afundando. Disse-lhes: Como sois covardes e desconfiados, sem fé. Levantou-se e ordenou aos ventos e ao lago, e sobreveio uma calma perfeita. Os homens diziam, assombrados: Que tipo de indivíduo é esse? A quem até os ventos e o lago obedecem? E uma historinha para aprofundar nesse tema. Certa lenda conta que estavam duas crianças patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem preocupação. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, conseguindo quebrá-lo e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas. Nesse instante apareceu um ancião e disse: Eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: Como? O ancião respondeu: Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia fazer. Tem uma frase do Albert Einstein que ele vai dizer: se podes imaginar, podes conseguir. Quando nós enfrentamos obstáculos na nossa vida, existem duas formas de vencer. A primeira
é como o texto bíblico. Se eu não convidar Jesus para estar na minha barca, a barca pode afundar. Nós temos outros textos bíblicos, por exemplo, do profeta Jonas, em que ele estava naquela barca, estava indo para um lado que o Senhor não tinha pedido que ele fosse. Deus tinha pedido para ele ir para uma cidade, para ali anunciar, ele iria para outra. E ali o mar, o vento, as ondas, a embarcação começou a agitar. E ali, os homens ali tiraram a sorte, jogaram ele no mar. Depois tem aquela história da prefiguração da paixão e morte de Jesus, que ele vai para a baleia. Nos 3 dias depois, a baleia, aquele animal marinho, o cospe ali na praia. Mas aquela embarcação, se não tivesse tirado ele, iria afundar. E na nossa vida também, se a gente estiver passando por tantos problemas e não clamar o Senhor, nós podemos afundar. Ou seja, aquele problema, aquela situação, pode fazer com que nós entremos em depressão, nós desistimos da nossa vida. Só se Deus for a minha, a sua razão para vencer, eu e você nunca teremos por que desistir. Então nós desistimos quando Jesus não está na barca. E às vezes é difícil quando temos os problemas, porque quando temos os problemas, as primeiras coisas que nós fazemos, às vezes é reclamar, é murmurar, é colocar a culpa no outro. Mas aí nós não clamamos o Senhor. Os apóstolos ali também podiam fazer a mesma coisa. Eles podiam, talvez se tivesse só eles ali, eles podiam falar, não, você que é o culpado, porque não era para a gente vir na embarcação hoje, não era para pescar hoje, foi você que quis, foi isso, foi aquilo. Mas eles tiveram a oportunidade de falar para Jesus, Jesus, nós estamos afundando. E você que me ouve, você tem falado para Jesus nesse momento, quando está passando por uma situação no casamento, no matrimônio, uma situação com o filho, uma situação de emprego, uma situação de uma enfermidade? Como que você procede? Você clama ao Senhor, Senhor, minha vida está acontecendo isso. Parece que a embarcação, essa situação está afundando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, me dá força, me ajuda para eu não desistir. E quantas vezes nós desistimos de lutar, nos entregamos aos problemas, e se a gente abrir o leque, pode ser em um vício, nas frustrações, decepções, tristezas. Às vezes nós até usamos aquela expressão, minha vida não tem mais jeito. Quantas vezes também nós desistimos do outro, do filho, do amigo, do pai, da mãe, do irmão, do parente. Esse não tem mais jeito. Desistimos, às vezes, de Deus, da fé, decepcionamos. Desistimos de ter intimidade com Deus, de rezar. E quanto mais nós estamos passando por uma situação, mais nós temos que clamar ao Senhor. Tem vários textos na Bíblia que naqueles momentos de maiores dificuldades, no salmista vai dizer que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha tristeza clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer é clamar ao Senhor. E esse texto do Evangelho, e principalmente falando dos ventos, das águas, do mar, daquele lago, naquele tempo a água, o mar, simbolizava os maiores perigos
até mesmo as situações mitológicas, estava relacionada ao mar, a grandes volumes de águas. E Deus vence todas as coisas para mostrar que aquela situação, para aquele tempo, era a situação mais difícil. E Deus é vencedor. A historinha que nós meditamos, de vencer os obstáculos, aquela criança que... Duas crianças, uma caiu naquele gelo, a outra quebrou ali, naquele gelo que, para uma criança é praticamente impossível, salvou o seu colega. E aí os bombeiros chegaram, já estava ali aquela criança salva por outra criança. E o ancião falou, não, eu vi que foi ele que salvou o seu coleguinha. E os bombeiros perguntaram, mas como? E o ancião falou, não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia fazer. Muitas vezes também nós não conseguimos fazer as coisas porque nós damos ouvido à multidão. Às vezes a multidão nos condiciona. Ao invés, às vezes, de lutarmos por algo que é de Deus, que é bom, todo mundo, não, desista. Desista dessa situação, não, desista desse emprego, desista do seu matrimônio. Não participa da igreja. Não busca fazer as coisas certas, não. Tem que fazer as coisas errado mesmo. Porque quem faz as coisas erradas é que tem valor, que ganha isso, que ganha aquilo. Se a gente faz as coisas certas, parece que a gente é um bobo, a gente não é valorizado. E nesse momento, eu e você, nós temos que ter as nossas opiniões, aquela que é a opinião de Deus na nossa vida. Temos que ter a decisão de fazer as coisas certas. E é interessante que nós já ouvimos esse ditado. Depois da tempestade, vem a bonança. Muitas vezes é preciso passar pela prova. A gente pode ver tantas coisas, tanto exemplo. Por exemplo, a lagarta, o casulo, para sair ali a borboleta. A gente vê tantos materiais de ferro que tem que aquecer ao máximo para poder ali fazer a ferramenta, fazer aquele utensílio. Para purificar o ouro, por exemplo, é pelo fogo. E às vezes as provas na nossa vida, ou as tempestades que acontecem, é para eu e você tornarmos uma pessoa melhor. O Padre Léo, que ia na Canção Nova, ele dizia o seguinte: se nós sofremos e não aprendemos com os sofrimentos a ser melhores, nós ainda vamos sofrer muito mais. Então que nesse dia, eu e você, possamos aprender com os sofrimentos, com as tribulações. Muitas vezes os obstáculos na nossa vida é para que eu e você sejamos pessoas melhores. E para chegarmos à santidade, há duas vias: ver os grandes deveres e a fidelidade aos pequenos afazeres. Agora, para que eu possa vencer e diante das tempestades, então eu preciso clamar ao Senhor, não dar ouvido às pessoas, aquilo que não me ajuda, aquilo que não faz crescer. E eu também preciso ter disciplina, perseverança e pedir a Deus que toque na minha vontade. Porque muitas vezes nós temos uma vontade fraca, desistimos no primeiro momento, não lutamos, queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, se fosse possível até online. Mas é preciso. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer uma frase: muito vale
aquilo que muito custa. Quando algo é conseguido pelo esforço, pela dedicação, pelo suor, como que aquilo é prazeroso quando nós conseguimos? Nós podemos ver também exemplos na Bíblia que é citada, mas, por exemplo, uma mulher quando vai ter uma criança, às vezes a gestação ali passa por tantas situações ali de enjoos, de vômitos, de passar mal. Às vezes tem umas que precisa ir no hospital várias vezes, mas a Bíblia vai dizer que depois que a mãe pega o filho nos braços, no colo, ela esquece de tudo aquilo. A alegria dela vai estar ali na criança que ela vê. Que nós também possamos aprender. Como que nós podemos superar as tempestades, os obstáculos da nossa vida? A primeira coisa, eu e você, nós temos que enfrentar. Tem a situação? Peça a graça de Deus, peça a perseverança. E preciso enfrentar. Eu não posso fugir. Tem até aquele ditado, se correr o bicho pega. Então eu não posso correr da situação. Eu preciso enfrentar com a graça de Deus. Eu preciso suportar aquele momento. Porque não resolve de um momento para outro, mas eu tenho que aguentar aquele momento ali. E depois vem a superação. É assim que acontece. Numa enfermidade física, por exemplo, é preciso aquele momento, eu preciso enfrentar aquele procedimento que eu tenho que fazer, aquela coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que aguentar aquele tratamento, eu tenho que viver aquela disciplina, depois vem a cura. Então, nessa tarde, eu desejo que o Senhor possa visitar. Eu não sei quais são as tempestades na sua vida. Eu não sei como você está vivendo, mas eu posso afirmar para você, em nome de Jesus, se você convidar Jesus para estar no barco, ou seja, para estar na situação que você está vivendo, a tempestade vai acalmar. É o que o texto bíblico diz. Aí o texto bíblico vai dizer, aonde que está a vossa fé? Porque o sentido da fé aqui é eu clamar o Senhor. É eu confiar, eu entregar para Ele. Então, se Jesus está no barco da sua vida, Ele não vai afundar. Tenha certeza disso. Pode ser a maior tempestade, mas se é Deus que está no barco com você, não vai afundar. E eu quero rezar com você e por você, por todas essas situações que você está passando, situações familiares, de saúde, profissionais, e que Deus possa acalmar essa tempestade. Nós temos pedido de oração, Renato? Temos sim, Silvano. O pessoal daqui participando com a gente no 998663600. Dá tempo ainda, tá? De você pedir a sua oração, mandar sua mensagem pra gente. Vamos aqui ao Zap. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Renato. A Luciné está aqui participando com a gente. Deus abençoe vocês. Parabéns, Silvano. Deus te dê muitas felicidades, saúde, sabedoria, prosperidade e realizações. Coloca meu filho, Carlos Henrique, essa quarta-feira está aniversariando. Peço oração para minha filha Daiane, todos os familiares e para o mundo inteiro, inclusive pela minha saúde. Lucinéia Pereira. A Jucimara, lá do São Pedro 2, peço oração para Poliana Rocha e seu marido, que se encontram internados no Hospital Imaculada Conceição. Boa tarde, Renato, Silvano. Parabéns, Silvano. Saúde, paz.
Peço oração para mim, para minha filha Ana Luísa, para os meus netos Enzo, Nicolas, Sofia, para o meu genro João Marcos, para todos vocês da rádio. Obrigado, fiquem com Deus. Sou a Alessandra, do bairro Bela Vista. Ela colocou aqui embaixo: minha filha Ana Luísa está passando por muitos desafios. Ela que mora lá na Estiva. Boa tarde a todos vocês, Deus abençoe. Peço orações para mim, para minha família, para todos os ouvintes. Abraço. É a Elisângela. Elisângela lá do Ipiranga 3. Está aqui participando com a gente também. A Silvana do bairro São Geraldo. Boa tarde. Peço oração para o Gustavo. Liliane. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Silvano. Coloca nas orações Liliane, Keliane, Ana Luísa, Ana Kelly, Maria Cleusa, Maria Alice, Ricardo. Ela disse aqui que adora as suas orações, deixou aqui os parabéns. Daiane, do Ipiranga. Peço oração para mim, os meus filhos Isabela, Júlia, Lucas, Emanuel, Lucas Emanuel, tá? Meu esposo Denilson. Peço pela minha amiga Poliana, que sofreu um acidente, está no hospital. Dá os parabéns ao Silvano por mim. Que Nossa Senhora abençoe sempre a vida dele. Aparecida do Ponte Nova está aqui participando. Ela está escrevendo a mensagem ainda. Vamos voltar aqui na mensagem dela daqui a pouco. Enquanto isso, Luciné de Fátima do Santa Filomena. Parabéns para o Silvano. Muita saúde, muita sabedoria. Peço oração para minha tia Terezinha. Ela está fazendo um tratamento oncológico. Está com câncer no pulmão. Está com dificuldades para respirar. Peço oração para toda a nossa família. Para todos vocês. Luciene de Fátima. O pessoal continua aqui escrevendo ainda, Silvano, estou vendo aqui. A Eliette está participando também. Boa tarde, Silvano. Parabéns, Deus abençoe. Peço oração para mim, para todos os membros da minha família. A Eliette, que é do bairro Passaginha. Maria Helena, do Vila de Lourdes. Inclusive, viu, Maria Helena? A última vez que o Silvano esteve aqui, assim que ele saiu, eu ouvi aqui o seu áudio. Mandei o seu áudio para ele, tá? Ele colocou aí. Você, a pessoa que você pediu em oração. Ela está participando de novo aqui, a Maria Helena do Vila de Lourdes. Boa tarde, meu amigo. Peço orações para mim, para todos os meus filhos, os meus netos e os meus netos e bisnetos. Aparecida do Ponte Nova. Peço oração para minha família, para o meu cunhado Flávio. Está passando por um tratamento de câncer. Aparecida do bairro Ponte Nova. Estou aqui falando vagarosamente porque Silvano está anotando aqui todos os nomes, tá, gente? Anotando todos os pedidos de oração aqui. Marlene Moreira do Centro, Silvano, pessoa abençoada. Peço oração para mim e para toda a minha família. Marilene, perdão, Silvano. Marilene Moreira. É isso, Silvano. Tem mais uma pessoa digitando aqui, daqui a pouquinho também. Peço oração para minha família. É a Letícia Fernandes, do bairro Bela Vista. Está pedindo oração para a família dela também. É isso, Silvano. Nós vamos rezar uma Ave Maria nesse momento. Depois do comercial nós rezamos mais. Já pedindo, entregando a Nossa Senhora todos os pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E aí depois que vier o comercial, então se você ainda tem um pedido, você envia. E quando nós retornarmos, nós fazemos o nosso momento de oração e alguns comunicados. Beleza. Então,